Pai amado, ó Pai de misericórdia, nós te adoramos, Senhor, neste santo lugar. Nós viemos aqui nesta noite, Senhor, para te adorar, para te louvar, para bendizer o teu santo nome. Porque somente tu és Deus, somente tu és Senhor. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o Senhor. Somente tu és santo, somente tu és santo. Existe um Deus em Judá, existe um Deus em toda a terra. Ó Deus de amor, ó Deus de misericórdia, e tu és esse Deus, tu és o nosso Deus. E nós viemos aqui, ó Pai, declarar o nosso amor a Ti. Viemos aqui nesta noite declarar, ó Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Senhor. Viemos aqui nesta noite declarar, ó Pai, que Tu és soberano, aleluia. Que Tu és digno de todo louvor e toda adoração, de toda majestade, de toda glória. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Teu nome, engrandecido seja o Teu nome, exaltado seja o Teu santo nome. Aleluia. Bendito seja o Teu santo nome, bendito seja, aleluia, o Teu santo nome. Nós somos o povo a quem o Senhor libertou. Aleluia. Glórias ao Teu santo nome. Nós somos o povo a quem o Senhor alcançou, a quem o Senhor libertou. E verdadeiramente somos livres para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome. E nós estamos aqui, ó Pai, para dizer, Tu és tudo para nós, aleluia. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Engrandecido seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu santo nome. Ah, Senhor, quebra as nossas vidas como nós cantamos a Ti agora. Quebra, Senhor, como um vaso na mão do oleiro. Quebra agora através da Tua palavra. O Senhor já foi quebrando através do louvor. Vai quebrando agora através da Tua palavra. Ó Pai, durante toda esta reunião, venha, Senhor, quebra tudo, ó Pai. E faça tudo novo. Nós, ó Pai, entregamos as nossas vidas diante do Teu altar. A nossa mente, o nosso coração. Fala conosco, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Fale os nossos corações agora. Porque no nome poderoso e soberano do nosso Senhor Jesus Cristo, nós amarramos e acorrentamos agora toda a força das trevas que se alojaram aqui, que foram mandadas contra nós, que entraram aqui. Nós amarramos e acorrentamos agora, pelo poder que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder que é no sangue da aliança. E te dizemos, diabo, bate em retirada agora, bate em retirada agora, bate em retirada agora, todo o demônio da complacência, da perturbação, da confusão, do engano, sai agora, sai agora, sai agora, sai agora. Seja você quem for, é uma ordem, em nome do Senhor Jesus. Aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui não há lugar para o mal, aqui reina a luz, aqui reina o nosso Senhor Jesus Cristo. Manda do Teu poder, ó Pai, paralisamos toda a ação das trevas, em nome do Senhor Jesus, aqui no nosso meio. Dê ordem aos Teus anjos e aos Teus valentes para que levem todos esses demônios e espíritos humanos acorrentados para bem longe de nós. Muito obrigado, Senhor. Acampa Teu anjo visível aqui ao nosso redor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus, podemos sentar. Vamos abrindo nossas Bíblias. Primeira Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9.
É que a minha é outra. 1 Pedro. Para alguns aí é 1605. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Precisamos praticar mais, hein? Precisamos praticar mais na Bíblia, né? Mas qualquer coisa tem um índice também, você pode olhar lá no começo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vamos ler juntos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, exorto-vos, no 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém? Então, queria cumprimentar meus irmãos e dizer que vocês são peregrinos e forasteiros. Você é um forasteiro. Você é um peregrino. É o que fala a palavra de Deus aqui. E que eu queria ver com vocês hoje. É algo que Deus tocou no meu coração essa semana. Até foi tema da nossa reunião lá no escritório. Quem participou lá na quarta-feira. Tem algumas pessoas aqui. O Ulisses, levanta a mão aí quem participou lá. São os meus companheiros de quarta-feira. Aqui na nossa reunião lá no escritório. Que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Que nós estamos aqui numa jornada. E que nós temos que ter essa visão na nossa mente, no nosso coração, para que possamos viver uma vida que realmente agrade a Deus. Nós acabamos de sair de um retiro maravilhoso, abençoado, onde o tema ali foi, qual foi o tema do retiro? De novo, qual foi, alguns acho que não perceberam o tema, mas vamos lembrar, qual foi o tema do retiro? A serviço de Deus. E lá toda a discussão e tudo foi falado em função disso. O que é ser a serviço de Deus? Hoje nós estamos comentando aqui no início da escola bíblica, quando você vê um carro ali a serviço da Eletropaulo, o que ele está fazendo? Trabalhando para quem? Eletropaulo. Está vendo a água, está vendo essas coisas? Está vendo a eletricidade? Quando nós vemos um carro a serviço da Sabesp, ele não é da Sabesp. Você pode falar que aquele funcionário não é da Sabesp, é uma empresa contratada, mas ela está ali o quê? A serviço da Sabesp. Ela representa em tudo ali o que ela está fazendo a Sabesp. Nós trabalhamos por um cliente que mexe com habitação popular e entra em áreas de risco, em favelas, em urbanização. E muitas vezes nós temos que ir com um carro desse cliente, porque dependendo da situação, ela é uma situação de risco, e vai lá, a serviço da CDHU. Eu não sou da CDHU, não trabalho lá, mas presto serviço para a CDHU, então quando eu estou lá, eu estou representando a CDHU.
Mas quando nós falamos a serviço de Deus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Originalmente nós não éramos do reino de Deus. Quando você nasceu, da sua mãe e do seu pai, você não pertencia ao reino de Deus. Mas um dia você tomou uma decisão na sua vida e aceitou o que Jesus Cristo fez por você, ao morrer naquela cruz, ao se sacrificar por você, reconheceu, colocou toda a sua fé e confiança naquilo que ele fez. A partir deste momento, ele te colocou numa condição maravilhosa, numa condição acima de qualquer expectativa. E te tornou naquele momento um cidadão do reino de Deus. E é a serviço desse reino que nós estamos aqui reunidos esta noite. Eu até peguei aqui o cartãozinho que me fizeram para os pastores. A serviço de Deus, Pastor Hélio, Igreja de Cristo em São Paulo, que é a mesma coisa que a serviço do reino de Deus. Esse foi o que falamos lá, e aqui nós estamos vendo que condição Deus te colocou a partir do momento em que você aceitou a Jesus como seu Salvador. Agora, se a sua mente neste mundo estiver voltada só para as coisas e valores deste mundo, se o seu empenho, a sua energia, o seu tempo, os seus bens, a sua vida é só gasta e investida naquilo que você pode ter de troco neste mundo, então sinto muito, não é a serviço de Deus que você está, não é a serviço do reino que você está. E essa transformação, esta mudança na nossa vida é que vai fazer toda a diferença no seu futuro, nas suas escolhas e nas suas decisões. E é isso que Deus nos fala aqui. Você é peregrino, não se esqueça disso. O que é ser peregrino? Eu fui até olhar no dicionário para a gente ter uma noção do que seja, mas lá diz assim: aquele que viaja ou anda por terras distantes. O peregrino é aquele que viaja ou anda por terras distantes da sua. Nós hoje estamos distantes fisicamente do reino de Deus. Estamos aqui no Brasil e somos peregrinos do reino do céu aqui, porque fisicamente estamos distantes do reino de Deus. Mas este reino de Deus, Jesus veio para implantar na sua mente e no seu coração. Ele tem que estar na sua mente e tem que estar no seu coração. Para que você não se esqueça que a sua terra não é aqui, que a sua vida não é aqui, e que os seus investimentos aqui neste mundo tem que ser feitos nas coisas que têm dividendos no reino dos céus. Então Deus nos chama peregrinos e forasteiros, como fala aqui. Exorto-vos, exortação de Pedro, como peregrinos e forasteiros que sois. Sois peregrinos e forasteiros. Mas antes ele primeiro nos fala a condição da nova aliança. A condição que você está, lá no 9. Vós, porém, sois raça eleita. Antes de chamar de peregrino e forasteiro, ele falou: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha as qualidades que Deus está colocando você aqui. Temos o privilégio de sermos um povo escolhido por Deus. Deus te escolheu desde quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Deus te escolheu, aleluia! Dê glória a Deus por isso. Fale, glória a Deus, Jesus. Porque o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Aleluia, Senhor. Jesus te escolheu no ventre da sua mãe. Você foi escolhido naquele momento. E além disso, não só para você ser escolhido,
ele também partilhou com você a sua majestade. Jesus te deu também partilhou o reinado dele com vocês. Nós cantamos muito aqui um hino que está lá em Apocalipse 5:10. Digno é de abrir o livro e quebrar o selo, porque fostes morto, e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, raça e nação. E para o nosso Deus, e os constituíste reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Jesus partilha com você o reinado dele. Jesus partilha com você o reinado dele, a sua majestade e o seu reinado. Ele te constituiu como reis e sacerdotes, sacerdócio real. Vós, porém, sois sacerdócio real. Essa é a posição que Jesus te colocou. Quando ele morreu naquela cruz, quando ele derramou o seu sangue ali naquela cruz por você, ele te deu toda esta condição sem nós merecermos nada. Zero é o que nós merecíamos. O inferno é o que nós merecíamos. A condenação é o que nós merecíamos. A morte é o que nós merecíamos. Mas Jesus, por amor a você, te colocou nessa posição. Te escolheu, te fez um povo de propriedade exclusiva dele. Você é de propriedade exclusiva do Senhor. Te partilhou o reinado dele, partilhou o seu reino com você. Te tornou uma nação santa, um povo santo. Te constituiu como rei e sacerdote. Sacerdote, aquele que intercede pelo povo, né? Sacerdócio real, real da sua majestade e sacerdócio da sua missão de intercessão, de representar o povo, de representar o homem diante de Deus, de se fazer representado diante de Deus. Deus te deu, Deus quebrou, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Existia um véu que separava o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar lá, e entrava lá uma vez por ano. Não é a qualquer hora, quando ele quisesse, quando ele quisesse. Uma vez por ano, depois de passar de uma série de cerimônias e de ritos de santificação, de purificação, desde as roupas que ele vestia, da sua própria vida, ele passava por uma série de rituais e de cerimônias de santificação, um processo de santificação, e aí ele entrava lá, uma vez por ano, para interceder pela nação de Israel. Quando Jesus naquela cruz, condenado, humilhado, torturado, foi ali e morreu e disse: Pai, está consumado. Aleluia. Quando Jesus falou isso, o véu, que não é um véuzinho simples, uma cortininha simples, véu grosso, vocês lembram lá como ele era constituído, e era alto, se rasgou. A palavra de Deus menciona assim: de cima a baixo. Esse lugar que só esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Este véu se rasgou de cima a baixo. Onde Deus aqui, a partir daquele momento, abriu a porta para você e para mim e para todo aquele que crê, para entrar diante da presença do Senhor e exercer um sacerdócio real e santo diante da presença do Senhor. Deus te chamou para isso. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, se você abriu a porta do seu coração para Jesus entrar, e se Jesus realmente, isso foi de coração, foi sincero, e Jesus entrou na sua vida, assuma a posição para a qual Deus te chamou, e passe a viver nesse mundo desta forma, como peregrino, como forasteiro, não fazendo todos os seus planos, fazendo toda a sua vida, tudo só em função de você mesmo e dos valores deste mundo. O que você vai levar daqui? Seus cursos? Seu trabalho? Seus bens? Sua fama?
seu sucesso, o que você vai levar daqui? A hora que nós partirmos, você não leva nem a bolsa, nem um RG, nem seu CPF, que para todo lado você tem que estar com o RG e com o CPF. Você não tem validade nenhuma lá. Todo aquele esforço, tudo aquilo que você se dedicou, nada você leva. Eu estava discutindo, acho que foi lá no retiro mesmo. A gente vê pessoas sem Deus, que se agarram. O mundo acha maravilhoso, lindo, bonito, que maravilha. A pessoa se agarrou àquilo até o final da vida. E eu tenho pena. E uma das coisas que me chamou muito a atenção, acho que já compartilhei com alguns, aquele grande arquiteto Oscar Niemeyer, que conhecido, fez grandes obras, reconhecido na engenharia, reconhecido na arquitetura, como uma inteligência, como a excelência em projetos, em arquitetura, referência mundial, não é só no Brasil, referência mundial com muitos projetos e obras aí construídas. Sendo Brasília a grande imagem dele, mas muitas obras em São Paulo, em outros lugares do mundo inteiro. Se declarava ateu. Ateu. Morreu com 100 e tantos anos. 100 e tantos anos. Mas o mundo achou maravilhoso, porque ele lá no hospital, morrendo, batendo as botas lá, já o calcanhar batendo um no outro ali, e ele ainda lá com uma caneta projetando, e desenhando, e projetando. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa. Isso é um exemplo do quê? De perdição, exemplo do quê? A única coisa que ele tinha na vida era isso. Ao invés de estar preocupado que ele ia se apresentar diante do Todo-Poderoso, e aquele era o último minuto de ele tomar uma decisão na vida dele. Se agarrou a única coisa que ele tinha, que era a arquitetura. O que isso serviu para ele lá? Nada. Absolutamente nada. Uma vez eu vi também um testemunho, uma reportagem, de um desses caras, desses bilhardários dos Estados Unidos. O cara já estava também lá, a poucos centímetros da cova. Já estava caminhando, já velho, já avançado de idade, e trabalhando, o cara já tinha uma fortuna imensa, uma fortuna absurda. Eu não me lembro qual daquelas famílias grandes que era. Por certo, talvez fosse do grupo aí dos... Não sei se ele era judeu, acho que não era judeu, mas dos grupos dos Illuminati. Se não fosse, ele participava pelo menos de alguma coisa. Porque o cara era bilhardário. Porém, o pessoal se assustava com ele. Ele não parava de trabalhar e ganhar mais dinheiro, e você sabe que a fortuna vai, conforme vai investindo, aumentava muito mais, e aumentava. Aí chegaram para ele os repórteres e pregaram: Senhor, quando que vai chegar? Quando que você vai parar? Quando que você vai descansar? Ele falou assim: quanto que é o suficiente de bom, porque você não para nunca? Ele falou assim: o suficiente é sempre um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. Ele não parava nunca, era a única coisa que ele sabia fazer na vida era aquilo, e naquilo era o que era o motivo da vida dele, sempre um pouco mais. Morreu, e aí? Levou o quê? Nem $1, nem um centavo de dólar. E o que serviu tudo isso para a sua salvação? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Então, muitas vezes, eu estou pondo esses exemplos maiores, mas muitas vezes nós ficamos apegados a tantas coisas menores aqui nesta vida, que não tem valor nenhum, e nos agarramos àquilo, muitas vezes por questão de orgulho, por questão de arrogância, nos agarramos àquelas coisas e ficamos presos naquilo a nossa vida inteira. E deixamos de aproveitar, e realmente deixamos de desfrutar realmente as bênçãos de Deus e desfrutar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, nos fala que nós somos, tudo isso é a condição que Ele nos colocou. E qual é o objetivo de tudo isso? Para que Ele nos pôs nessa forma e nesta condição? Aí Ele fala aqui no 9:
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler de novo, vamos ler juntos, 9 na metade. Por que Deus nos colocou nessa condição? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para você dizer, olha, estou lá, sou filho do rei, sou sacerdote, sou exclusividade de Deus, né? Andar só com o crachá pendurado no pescoço, aí tá vendo? Eu sou cidadão do reino, estou a serviço do reino, vocês me respeitem porque eu sou cidadão do reino. É para isso que Deus te chamou? Não, para você proclamar o que? Anunciar as excelências do Senhor, anunciar as maravilhas do Senhor, como embaixador do reino dos céus, anunciar as maravilhas do seu reino, no mundo que anda na escuridão, no mundo que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus. Não é só para o seu conforto, para o seu bem-estar, para a sua proteção. Quem não quer a proteção de Deus? Quem não quer a cura de Deus? Quem não quer a prosperidade de Deus? Todos queremos e tudo isso Deus dá. Mas com que propósito? De você realmente anunciar as excelências do reino ao qual você pertence. Amém? Amém? É para isso que Deus te chamou. Por isso que Ele te coloca nessa posição grandiosa. Este mundo não é o nosso destino. É a nossa jornada. Não é o nosso fim. É uma passagem. Muitas coisas tentam te distrair do alvo. Muitas coisas tentam nos distrair do alvo. E tentam te desviar a sua atenção. O próprio salmista, no Salmo 119, já reconhecia isso. Ele fala no Salmo 119, 9: sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. O próprio salmista já fala lá, sou peregrino. Jesus mesmo pregou, buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, o reino ao qual você pertence. E todas as demais coisas que você precisa serão acrescentadas na sua vida. Buscai esse reino. Em Mateus 13, até queria abrir com vocês, Jesus enfatiza a importância deste reino. Mateus 13. Pode deixar que eu abro. Eu leio aqui para vocês. Não precisa ler não. Senão vai se perder aí. Deixa aí onde estava, lá em Pedro. Mateus 13 fala o seguinte. Você pode anotar, depois você vê. Mateus 13, versículos 44 e 46. Jesus falando sobre o reino dos céus. Ele faz alguns exemplos. E ele fala o seguinte: primeiro, Jesus compara como um tesouro escondido. Tesouro escondido. Então ele fala assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então ele compara como um tesouro oculto, como um tesouro escondido. Você descobriu o que tinha naquele campo. Então você vai, vende tudo que tem para comprar aquele tesouro, que é o reino dos céus. O reino dos céus é como uma pérola, no 45. É semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Este é o reino dos céus. Vale tudo na sua vida. Vale a sua vida. Vale você entregar a sua vida a Jesus, a Deus, a serviço desse reino, por conta deste reino e por conta de tudo o que acarreta, o que te traz
como participante, como cidadão do reino de Deus. Amém? Vale tudo. Jesus veio e falou, faça tudo, não meça esforços. O que ele quis dizer? Não meça esforços para viver neste reino e para que este reino seja uma realidade no seu dia a dia, na sua vida. Quando você está lá no seu trabalho, não se esqueça do seu crachá. Não aquele crachá que você usa lá, mas seu crachá a serviço do reino de Deus, a serviço de Deus. Quando você estiver na sua família, não se esqueça do crachá que você tem a serviço do reino de Deus. Quando você estiver no seu condomínio, quando você estiver andando pela rua, quando você estiver se divertindo, quando você estiver com seus amigos, não esqueça, eu estou a serviço do reino de Deus, este é o meu crachá. Não se esqueça disso. E é para isso que Jesus falou, faça tudo e mais um pouco, para que você pertença e ganhe e viva segundo este reino. Amém? Voltando lá, por isso que era melhor deixar lá mesmo. Agora ele fala o quê? Algo muito importante. Amados, no 11. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Irmãos peregrinos e forasteiros, para nós, que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem o quê? Guerra contra a alma. É guerra, é guerra. É uma guerra, é uma guerra. Não pense que quando você entrou para o time de Deus, para o povo exclusivo de Deus, que vai ter só tranquilidade, que vai ser tudo sombra e água fresca. Não! É guerra. Guerra é uma guerra espiritual ao qual você foi inserido. Só que existe uma diferença. Você agora está no time vencedor. Você está no time vencedor, porque o outro já foi derrotado. Jesus esmagou a cabeça de Satanás na cruz do Calvário, esmagou a cabeça da serpente, e ele colocou a serpente debaixo dos pés da igreja, debaixo dos seus pés. Aleluia! Glória a Deus por isso. Repita, a serpente, o diabo, está debaixo dos meus pés, porque eu sou cidadão do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. Ele colocou debaixo dos seus pés. Então, existe essa guerra nas paixões carnais contra a sua vida, contra a sua alma, que tenta te escravizar. Ela tenta te escravizar, mas a grande obra que Deus fez, que Jesus fez, foi te dar capacidade e poder para dizer não, não, não ao pecado, não às paixões carnais. Este poder Deus te deu, que é o poder do Espírito Santo. Ele te deu este poder para você dizer não. Você é livre para dizer não, eu não quero. Eu não quero, não é porque minha igreja fala isso, não é porque a pastora fala isso, não é porque é doutrina da minha igreja, é porque eu sou cidadão do reino e eu não quero. E este pecado não pode mais me escravizar. Esta raiz de amargura não vai mais me dominar. Esta falta de perdão não vai mais me dominar. Este vício não vai mais me dominar. Esta sensualidade exacerbada na minha vida não vai mais me dominar. Esta prostituição não vai mais me dominar. Esta bebida, esta droga, este mal não vai mais me dominar, porque agora eu sou cidadão do reino. Sou livre para dizer não. Diga não ao pecado. Não. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Nada, absolutamente nada. É uma guerra, sim. Mas você tem o poder do Espírito Santo de Deus para vencer o pecado. Deus também nos faz uma exortação.
O céu foi preparado para nós, como ele fala. Em Efésios, agora podemos abrir, Efésios 2, 4 a 6. Carta de Paulo a Efésios 2, versículo 4 a 6. Só 2, 6. Vamos ler só. Deixa eu ver aqui se é só isso mesmo. Não, 2, 4 a 6. Vamos ler. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. Aonde Deus te colocou assentado? Lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua posição hoje. Assuma esta posição a quem Deus te colocou. Só que ao assumir esta posição, traz também uma postura daquele que está sentado do lado de Cristo. O seu comportamento, as suas atitudes, tem que demonstrar e tem que ser compatível com aquele que está sentado na mesma posição de Jesus. Então tem que ser igual de quem? De Jesus. Por isso somos cristãos. Porque temos como alvo ter o caráter de Jesus, ter a postura de Jesus, fazer o que Jesus fez, orar como Jesus orou, amar como Jesus amou, agir e operar como Jesus operou. Porque isso ele te colocou no mesmo nível a todo aquele que crê. Porque fala mais embaixo, no 8, porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para quem ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Deus te deu uma nova vida. Ele te ressuscitou quando você aceitou Jesus. Você estava morto em seus pecados. Ele te deu vida juntamente com Cristo. Te deu vida para você poder dizer não à velha vida. E não para você ficar lá alisando, ficar lá acalentando a velha vida. Ele te deu vida para você, te deu poder para você viver uma nova vida. Vamos abrir também um pouquinho mais para frente, Filipenses, um pouco mais para trás na Bíblia, né? Filipenses. Primeiro depois de Efésios. Filipenses 3, 18 a 21.
Uma exortação aqui, mais uma exortação para você, que é cidadão do reino dos céus. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz, como cidadão do reino dos céus devemos viver. Falei a partir do 18, né? Vamos ler a partir do 17, que é o início do... Vamos ler. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Paulo não estava falando aqui dos ímpios. Não eram de pessoas que não conheciam o Evangelho. Não eram de pessoas que estavam no mundo e que não conheciam a verdade. Ele fala aqui, pois muitos andam entre nós, no 18, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Porque eles viviam no meio da igreja, mas a mente deles, o coração deles, não estava no reino dos céus. O coração deles estava nas coisas terrenas, das coisas passageiras deste mundo, como ele fala aqui, no 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o que? O ventre. É a barriga, é o que pode comer, é a satisfação da carne, a satisfação do corpo. É isso que Deus deles é a satisfação do próprio corpo. É isso que eles se preocupam. E a glória deles está na sua infâmia, nas coisas erradas que eles fazem, nos pecados que eles cometem, nas abominações que eles cometem, mesmo estando no meio da igreja. Visto que só se preocupam com as coisas deste mundo, não significa que o fato de você estar na igreja, que o seu coração e a sua mente estão nos reinos dos céus. E quem pode corrigir isso, só existe uma pessoa, é você mesmo. É você mesmo. Olhe para a sua vida. Veja onde você está investindo o seu tempo, o seu esforço, a sua energia. Faça uma listinha. Veja as coisas que você está praticando, se glorifica a Deus. Você se pergunta quando vai fazer alguma coisa, será que isso eu estarei glorificando o nome de Deus? Será que com isso eu estarei envergonhando ou não o nome do meu Senhor? Você tem essa preocupação na sua vida? Antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa? Julgue-se o homem a si mesmo. Hoje vamos participar da ceia. E toda vez nós lemos, examine-se o homem a si mesmo. É você que tem que se examinar. E abrir o seu coração àquilo que Deus está falando. Não se feche. Não feche o seu coração para aquilo que Deus está falando. Aquilo que Deus está mostrando e vem falando. Então ele fala, pois a nossa pátria, esses não vivem dessa forma, estão no nosso meio. Mas não se contaminem, são inimigos da cruz de Cristo. Porque a nossa pátria está nos céus. E é dessa forma que nós temos que viver como cidadãos dos céus. Mas lá não precisa abrir, lá em 2 Coríntios 5:20 fala assim, Paulo fala, somos embaixadores em nome de Cristo.
que o embaixador de um país estrangeiro faz lá em Brasília, na embaixada? O que ele representa? O seu país. Tanto é importante isso, tão sério é isso, tão real é isso, que se você põe os pés na embaixada, por exemplo, dos Estados Unidos, você não está mais no Brasil. Sabia disso? Se você puser o pé nas embaixadas dos Estados Unidos, você está nos Estados Unidos da América, mesmo estando em território brasileiro. Se você põe o pé nas embaixadas, em qualquer outra embaixada de qualquer outro país, seja da Espanha, Portugal, Suíça, Rússia, se você pôr os seus pés lá, a partir do momento que você entra para dentro da embaixada, você não está mais no Brasil. Por isso que muita gente se refugia, aonde? Nas embaixadas. E o povo daquele país não pode fazer nada, porque ali ele já não está mais no seu país. E quando Deus fala que você é embaixador do reino dos céus, olha a força que traz por trás disso. Olha o que você representa. E por isso que Deus fala, se você estiver imbuído desta sua missão, por onde os seus pés andarem, aquele lugar será o quê? Abençoado. Porque você vai carregando com você todo o significado e o poder do reino de Deus. Por isso, quando você entra num ambiente de trabalho, você, ao invés de se contaminar pela confusão daquele lugar, você transforma aquele lugar. Quando uma pessoa aceita Jesus numa família, ao invés dela sair dessa família, ela vai transformar aquela família. Por isso que Jesus falou, quando um casal, um cônjuge se converte, não era para se separar, o cônjuge convertido ia santificar o não convertido. Olha o poder que vem por trás disso. Olha a força que Deus coloca nessa posição. E aí Deus fala, agora então, com este poder que eu te dou, poder do Espírito Santo, mortifique o poder das paixões carnais na sua vida. E por último eu quero ler com vocês Romanos 8, um CD que eu escutei já várias vezes, que a pastora pregou aqui no culto de quarta-feira. Infelizmente o Ulisses me atrasou, eu cheguei tarde. Brincadeira, ele está sempre cedo lá no escritório para a gente vir, eu que me atrapalho lá. Mas chegamos aqui, pegamos só o finalzinho, mas eu peguei esse CD, o Felipe me deu, e eu escutei já várias vezes, porque fala justamente desta guerra que o pecado tenta fazer na sua vida e na sua alma contra a sua alma. E eu vou ler só um trechinho, não vou repetir tudo de novo, vocês pegam esse CD e escutem, vou ler só uma parte. Romanos 8, versículo 9. Vamos ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. No 12, 13 ainda. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne. Você não é mais devedor à carne. Ela não pode te cobrar nada. Ela não pode te obrigar a fazer nada. A carne não pode te obrigar a pecar. A carne é fraca para aqueles que não têm o Espírito de Deus. Mas para quem tem o Espírito de Deus, o Espírito é forte. E a carne está o quê? Derrotada. Ela não é, você não é devedor a ela em nada.
Amém? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Você não é mais obrigado a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para onde? Para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Amém? A carne não pode te cobrar mais nada, meu irmão. Ela não tem mais poder, você foi liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Repita comigo, eu sou livre, porque Jesus Cristo me libertou. Eu sou livre, eu sou livre. A carne não pode me cobrar mais nada, porque eu sou livre para dizer não ao pecado. Aleluia! Dê uma salva de palmas para o seu Jesus, o seu libertador. Aleluia, Jesus, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou. Nós te agradecemos, Senhor, por este grande milagre nas nossas vidas. Glórias ao teu nome, Jesus. Porque o Senhor nos deu o teu poder, a tua majestade, a tua santidade. Muito obrigado, Jesus. Porque essa é a condição que o Senhor nos colocou. E é assim que Jesus quer que você viva. Como a pastora pregou naquele dia, nós temos duas forças dentro de nós. Temos a força da carne, porque você ainda vive nesse corpo. Nós vivemos nesse corpo mortal. Então, ela é uma força que está dentro de você. E tem a força do Espírito Santo, como se fossem dois animais que estivessem lutando dentro de nós. E aí ela citou naquele dia: vai prevalecer na sua vida aquele que você alimentar. Se você alimentar o Espírito de Deus e alimentar a sua alma com as coisas de Deus, buscando o Senhor, buscando a sua palavra, na leitura da palavra, na oração, na comunhão com os irmãos, aproveitando todas as oportunidades que Deus dá para você conhecer a palavra, para estudar a palavra. Não menospreze isso. Deus está sempre falando, quem fala é o Espírito de Deus, não é o portador. Um fala mais assim, outro fala mais assado, um mais engraçado, outro menos engraçado. Mas quem é o dono da igreja é Jesus, é o Espírito Santo. E é Ele que fala. Aproveite isso. Eu não me conformo, às vezes, lá no escritório, nós estamos fazendo reunião lá. Eu sei que tem outros crentes lá. Eu não sei, eu não conseguiria ficar sabendo que tem um povo ali reunido, falando de Jesus, falando do reino de Deus. E eu sendo de Jesus, eu não sei como consegue não ir, não participar. E arrumar tudo para fazer justamente nessa hora. Não consigo compreender isso. Não consigo entender isso. Porque aonde tem algo falando, eu vejo até aqueles pregadores lá na viaduto do chá. E ele prega, e fica lá, e anda de um lado para outro, e bate na Bíblia para chamar atenção. O povo olha, e ele prega. Muita gente fala, você está que nem... Já me falaram que eu estava que nem aquele pregador lá no escritório, né? Que vai querer aquele pregador, pregando daquele jeito. Eu falei, glória a Deus, porque se alguém ouvir aquilo que ele está falando, vai poder mudar a sua vida, vai poder receber a Jesus. E eu já ouvi muitas vezes eles falando, quando eu passo, Senhor, abençoa, abençoa, abençoa esta vida. E ele fala no meio daqueles bruxos todos que ficam sentados lá. Até falei, eu não preciso nem mais dar folheto para eles, porque ele está falando, ele está pregando, se eles quiserem, eles podem se arrepender. E eles escutam o cara falando o dia inteiro ali. Glória a Deus por isso, ao invés de nós recriminarmos, tendo que Senhor, abençoa, usa esta vida, porque se um for salvo, amém, tem festa no reino dos céus, por conta disso. E eu vejo ali pelos cantos, muitas pessoas fingindo que não estão ouvindo, mas escutando. Não quer se declarar ainda, mas Deus está falando aquele coração, e tem um outro lá distribuindo os folhetinhos.
Glória a Deus por aquilo que Ele está fazendo. Glória a Deus por isso. Então Deus nos chama. Cabe a você alimentar a sua alma e o Espírito de Deus que está dentro de você. Sua responsabilidade. Você quer vencer? Quer ser um bom embaixador? Quer por onde você passar levar a bênção de Deus? Alimente. Alimente a sua alma. Alimente, faça com essa natureza que Deus implantou dentro de você, cresça e absorva todo o seu ser. Quando você aceitou Jesus, foi implantada uma semente no seu coração, junto ao seu espírito, a divina semente de Deus. Cabe a você fazer esta semente florescer e dominar todo o teu ser, para que você seja um digno representante do reino dos céus. Alimente esta semente, alimente seu homem espiritual, como ele fala aqui, mortifique os feitos do corpo, e certamente vivereis. Amém? Então você é sacerdócio, Deus te fez raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as suas excelências, as excelências do seu reino, o reino ao qual você participa. E lembre-se que você está de passagem, e que esta jornada neste mundo não é o seu destino final. Daqui nada você vai levar. O seu destino é o reino dos céus. Lá é o nosso, para reinar com Cristo, como fala lá em Apocalipse. Esse é o nosso destino final. Amém? Feche o seu olho agora. E pense onde você tem investido o seu tempo, as suas emoções, os seus planos, as suas vontades. Se elas estão compatíveis com o cidadão do reino dos céus. Quem você tem alimentado mais? O seu homem natural? Com as necessidades deste mundo, o seu bem-estar? Ou o seu homem espiritual, que vai te garantir todos os direitos que você tem como cidadão do reino dos céus? Fale com o Senhor agora. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser um digno embaixador teu. Eu quero, Jesus, estar a teu serviço, a serviço do teu reino, em todos os lugares, aonde o Senhor me levar, na minha vida, no dia a dia. Eu quero ser um digno representante do reino dos céus. Me ajuda, Senhor, a falar como um representante do reino dos céus. Me ajuda, Jesus, a agir como um verdadeiro representante do reino dos céus. E tudo o que eu fizer, eu quero fazer para anunciar, através da minha vida, as excelências do teu reino. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.